Fala, gente! Tudo bem? Espero que sim. Prazer revê-los novamente. Nós vamos agora corrigir algumas questões de legislação, aquelas questões que mais são cobradas na prova teórica do Detran, aquelas questões que vira e mexe, ela vai aparecer na provinha teórica do Detran lá. O pessoal está me perguntando, né, se esse assunto ele vale aí para todas as regiões, vale para todas as regiões, é assunto que está no Código de Trânsito Brasileiro. Então vale a pena se atentar para essas perguntas, né? Pegar seu caderno, papel, caneta, fazer as anotações, porque são perguntas muito comuns de cair na prova teórica do Detran. Tá bom? Te aconselho a ver o vídeo, pausar os vídeos, nós vamos corrigir 15 questões. Tá? E nessas 15 questões aqui, o nosso objetivo não é ficar comentando as questões, porque eu faço isso em aula. Então a gente vai trabalhar mais a questão e as respostas, por isso que é importante você ir fazendo as anotações devidas aí, para você poder gabaritar essas questõezinhas na hora da prova teórica, tá bom? Então vamos dar início aí às nossas questões de legislação. Primeira perguntinha aí. São documentos exigidos para se fazer a transferência do veículo. CRV é Certificado de Registro do Veículo, Recibo de Compra e Venda. RG, Documento de Identidade, Comprovante de Residência. CRV e CNH apenas. Seguro obrigatório e DUT, o Documento Único do Veículo, que é o que a gente hoje chama de CRV. CNH, Carteira Nacional de Habilitação e autorização do proprietário do veículo. Os documentos exigidos para se fazer a transferência de um veículo é o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, o RG, que é o Documento de Identidade, juntamente com o comprovante de residência. A resposta correta a ser marcada, a letra A, tá bom? Segunda perguntinha aí. É competência do Senatran, antigo Denatran, Secretaria Nacional de Trânsito, um órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, julgar os recursos interpostos pelos infratores em primeira instância, organizar e manter o Registro Nacional de Habilitação, RENACH, e Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, coordenar os órgãos do sistema de trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Resposta correta é função do órgão Senatran, o órgão executivo nacional de trânsito, organizar e manter o Registro Nacional de Habilitação e também o Registro Nacional de Veículos Automotores, tá? Então guarda essa informaçãozinha também. C de casa é a resposta a ser marcada. 3. Os veículos no Código de Trânsito têm a classificação distintas que são automotor, elétrico, tração animal, elétrico, carga e aluguel, aprendizagem, corrida e oficial, tração, espécie e categoria. Eu costumo dizer que os veículos se classificam quanto ao TEC. TEC, guardas iniciais, TEC, a classificação geral dos veículos é quanto ao TEC. TEC de quê? T de tração, E de espécie e C de categoria. Resposta correta, D de dado, tração, espécie e categoria. Perguntinha de número 4. As cópias ou a cópia fotostática ou fotocópia, né, da CNH são documentos da CNH, Carteira Nacional de Habilitação,
são válidas e substituem o documento original quando autenticadas em cartório? São válidas quando substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir? São válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade e portador dos documentos de habilitação? São válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade. Resposta correta. Essa perguntinha, ela é muito comum de cair na prova teórica, tá? A cópia fotostática ou fotocópia xerox, tá? São válidas e substituem o documento original quando autenticadas em cartório? Não. São inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito do portador? São inválidas, tá, gente? São inválidas. Você não pode nem plastificar o documento de identificação, essa informação é importante também. Você não pode plastificar o documento de identificação e só são válidas no original. O que pode substituir é o documento digitalizado, né? Mas mesmo assim, o documento digitalizado, você tem um QR Code para fazer as identificações se as informações ali procedem ou não. Então, resposta correta B, são inválidas para substituir o documento original, tá? 5. Veículo misto destinado ao transporte de passageiro e carga no mesmo compartimento é o quê? Uma caminhonete, semi-reboque, caminhoneta, reboque. Veículo misto, misturado, transporta carga e pessoa no mesmo compartimento. Resposta correta C é a caminhoneta ou caminhoneta, né? C de casa, veículo misto que transporta pessoas e carga no mesmo compartimento, caminhoneta ou caminhoneta, tá? No caso do proprietário do veículo mudar o município de domicílio ou residência, alterar uma característica do veículo, houver mudança de categoria, o prazo para se adotar as providências necessárias à efetivação de a expedição de um novo certificado de registro do veículo, CRV, é de a qualquer tempo, imediato, 30 dias, 15 dias. Essa pergunta ela é boa, por quê? Porque o prazo que você tem é o prazo de 30 dias. Resposta correta, C de casa, 30 dias. Mas a pergunta é boa por quê? Porque ela traz a informação de quando vai ter que ser emitido um novo CRV, que também é questão de prova. A expedição de um novo CRV dá-se a quando? Quando você mudar de município, alterar uma característica original desse veículo, mudar de categoria. Então, esses são alguns dos casos que tem que ser emitido um novo CRV. Porém, o prazo é de 30 dias, C de casa, resposta correta, tá? 7 aí. Segundo a legislação, o DETRAN, Departamento de Trânsito, é órgão executivo e tem sua exclusiva responsabilidade, entre outras, fiscalizar a circulação e a parada de veículos em vias urbanas, alterar as normas de circulação de veículos e sinalização, né? Fiscalizar a circulação e parada dos veículos em rodovias estaduais, vistoriar, registrar e emplacar veículos legalizando-os. Resposta correta é função do DETRAN. O DETRAN não é um órgão fiscalizador, lá em cima ele já falou que é um órgão executivo, né? Então quem fiscaliza aqui ou é a Polícia Rodoviária Federal, ou é a Polícia Militar, ou é a Polícia Militar Rodoviária, ou até o órgão municipal, né, dependendo do convênio, dependendo se ele tem uma secretaria de trânsito. E quem altera normas aqui de sinalização e circulação de veículo
também não é função do Detran. Ele vistoria, registra e emplaca veículos legalizando. Resposta correta, D de dado, tá? 8. Em conformidade com o anexo do código, anexo 1, né, do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, caminhonete é o quê? Bom, então a gente já viu agora a caminhoneta ou caminhoneta, agora ele está falando da caminhonete. Veículo misto destinado ao transporte de carga e passageiro no mesmo compartimento? Não, essa é a caminhoneta, né? Veículo destinado a transporte de carga, cujo PBT, peso bruto total, seja de até 3.500 kg. C. Veículo automotor destinado ao transporte coletivo de pessoas. D. Veículo automotor destinado a realizar trabalhos agrícolas de construção e pavimentação. Resposta correta, B de bola. Caminhonete é um veículo destinado a transporte de carga que pode transportar até 3.500 quilos de peso bruto total. Quais as exigências para conduzir um veículo de transporte de escolar? Ter realizado curso especializado em instituição devidamente credenciada pelo município apenas, ser habilitado na categoria A e ter no mínimo 21 anos, ter realizado curso especializado reconhecido pelo Detran e ser habilitado na categoria B, ter idade mínima de 21 anos, ser habilitado na categoria D e ter realizado curso especializado reconhecido pelo Detran. Essa é uma boa pergunta para explicar o que vez por outra eu faço aqui. Quando você tiver alternativas, como numa pergunta dessa, muito parecidas, onde as respostas sejam muito parecidas uma com a outra, vai na alternativa maior, que aí você aumenta e muito a sua chance de acerto. E toda vez, como na letra A, por exemplo, você tem no final da resposta só a palavra apenas, ela é uma resposta excludente, que exclui qualquer outra possibilidade, também tem a tendência de estar errado. Então, quando você tem alternativas muito parecidas, vai na maior, porque a maior é a que está mais completa, ela tende a estar correta. Para conduzir um veículo de transporte escolar, tem que ser maior de 21 anos de idade, ser habilitado na categoria D, ou ter realizado curso especializado para transporte de escolar. 10. Segundo a legislação, o PBT, o peso bruto total dos veículos de transporte de carga, é o peso do próprio veículo, a capacidade do veículo sem os equipamentos obrigatórios, a capacidade de carga do veículo, o peso máximo constituído do peso próprio do veículo, mais a lotação que o veículo transmite ao pavimento. O peso bruto total, o próprio nome já diz, não é o peso só do próprio veículo, nem a capacidade própria do veículo sem os equipamentos obrigatórios, nem a capacidade de carga apenas. É o peso do que a gente chama de tara, que é o peso do veículo, equipamento obrigatório, o óleo, a gasolina, os combustíveis, o peso do veículo, né? Mais a lotação, que é o peso dos passageiros e suas bagagens. Então, o peso máximo constituído do veículo mais a lotação que o veículo transmite ao pavimento. Resposta correta, PBT é o peso do veículo mais da lotação, é a resposta a ser marcada. 11. Segundo a legislação de trânsito, o certificado de licenciamento anual, que é o CLA, ou também certificado de registro e licenciamento anual, pode aparecer CLA ou CRLV, tá? É um documento que usado para o cadastramento do veículo em âmbito nacional, em que constam os dados do veículo e do seu proprietário, usado para a venda, sendo de porte não obrigatório,
de porte obrigatório expedido pelo Detran, com dados do veículo e exercício do último ano de licenciamento, usado como seguro contra danos provocados às pessoas em acidente com veículos automotores. O CLA ou CRLV é um documento de porte obrigatório expedido pelo Detran, o Departamento de Trânsito, com dados do veículo e o exercício do último ano de licenciamento. Resposta correta, C de casa, tá? C de casa, esse é o documento de porte obrigatório do veículo. 12. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, entre outras obrigações, organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, habilitar condutores, registrar veículos, licenciando-os e recolhendo IPVA, elaborar normas regionais complementares ao Código de Trânsito Brasileiro, planejar, operar, fiscalizar a circulação e parada de veículos em vias urbanas. Compete aos órgãos municipais. Resposta correta, D de dado, planejar, operar, fiscalizar a circulação ou parada de veículo nas vias urbanas. Os órgãos municipais, cabe a ele essas atribuições. 13. O candidato que pretende habilitar na categoria E deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria C, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria A, estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B. Primeira informação que você precisa saber é que você não pode mudar da categoria B direto para E. Você pode dar B para C ou dar B para D. Você só pode ir para E a partir da D ou a partir da C, tá? Sabendo dessa informação, resposta correta, eu não tenho a categoria D citada, estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C de casa, tá? O que poderia ser também na categoria D. Exige-se para habilitar na categoria E 1 ano de C ou 1 ano de D, tá bom? Então guarda essa informaçãozinha também. Penúltima pergunta da nossa correção aqui: a aprendizagem de direção veicular somente poderá realizar-se nos termos e horários e locais estabelecidos pela autoridade de trânsito, das 8 horas às 18 horas em qualquer local, em áreas fechadas ao trânsito, somente pelo período noturno. Resposta correta, A, nos termos, horários e locais estabelecidos pela autoridade de trânsito. E mais uma que aqui a gente termina: as formas de identificação de um veículo são pelo documento do veículo, pelas placas dianteiras e traseiras, pelos caracteres do registro gravados no chassi. Todas as afirmativas estão corretas. As formas de identificação de um veículo é pelo documento do veículo, pelas placas dianteira e traseira, pelos caracteres gravados ou registrados, né, no chassi, ou todas estão corretas. Resposta D é a ser marcada, todas estão corretas. Outra dica, um bom indicativo na hora da prova teórica, caso você não saiba, apareceu todas estão corretas, marque ela que você aumente muito a sua chance de acerto, tá? Então todas estão corretas aí. Beleza, gente? Boa. Espero aí que todo mundo tenha gostado. Pegue, estude simulado. Eu costumo dizer que é uma das melhores formas que você tem para estudar para a prova teórica, é simulado. Então pegue, se dedique, debruce estudando simulado e vai dar certo sua provinha aí. E qualquer coisa a gente está à disposição. Até mais para todo mundo aí e obrigado pela companhia de vocês aí.
Até mais.